paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos iniciando a nossa 10ª aula do Seminário A Reconquista. Você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Sinfrônio Jardim, sou membro da Igreja Assembleia de Deus de Joinville. E nós estamos aqui transmitindo para vocês o Seminário A Reconquista. Já estamos na nossa 10ª aula. Então hoje estaremos prosseguindo e falando sobre as estratégias para alcançar pessoas que se afastaram da presença de Deus. Queremos então iniciar apresentando para você mais alguns princípios, mais alguns ensinamentos que nós precisamos colocar em prática para alcançarmos estes irmãos e trazê-los de volta para Deus, para Jesus. Você que está nos vendo pela primeira vez, talvez encontrou esse vídeo. Se você quiser entender melhor este assunto, você pode estar assistindo às aulas anteriores. Então, nós temos 8 aulas, né, que já foram gravadas, e você pode, então, estar começando com a aula número 1, para você poder entender todo o projeto do Ministério da Reconciliação. E assim você estará seguindo passo a passo tudo o que está sendo ensinado a respeito deste trabalho que pode, inclusive, ser realizado na sua igreja, e muitas pessoas podem voltar para Jesus. Se você tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais, você pode entrar no nosso site. O nosso site é www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br. Você pode também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone. Nosso WhatsApp é 031 999 720025. E você pode também achar aí nos vídeos um lugar onde você vai estar encontrando o nosso contato. Então aqui temos uma pergunta, né, que vai dar início a essa aula de hoje, né? Como reconquistar pessoas que se desviaram? Como reconquistar pessoas que se desviaram? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque, pelo que a gente escuta, é muito mais difícil reconquistar uma pessoa que desviou do que ganhar alguém que nunca conheceu Jesus. Mas vamos então para os próximos pontos, princípios que nós estamos ensinando. Eu queria começar falando então sobre o tipo de evangelismo que nós precisamos colocar em prática para atingir o nosso objetivo. Na aula anterior, nós já demos algumas dicas. Falamos, então, que é muito importante a igreja orar, e orar muito, porque é uma batalha espiritual. Falamos também sobre a importância da igreja anotar os nomes destes irmãos que serão visitados para orar, interceder. E falamos também a importância dos irmãos se organizarem e estarem formando duplas que sairão para fazer as visitas, e também cada dupla nós sugerimos que esteja trabalhando com 2 ou com uma pessoa para que possam fazer um trabalho possível, algo que seja possível. E agora, dando continuidade, estaremos falando então sobre o tipo de evangelismo que não funciona. Vamos começar falando sobre o tipo de evangelismo que não funciona. Para que falar isso? Para que você não coloque este evangelismo em prática e não se decepcione, claro, né? Então aqui nós temos o evangelismo micro-ondas. Você pode ver em nosso desenho aqui um micro-ondas, né? E o micro-ondas, meus queridos amigos, irmãos, o micro-ondas ele tem
3 características, 3. A primeira é ele não gasta tempo. Você já observou? Claro que sim. As pessoas que se utilizam do micro-ondas, eles não gastam muito tempo. Você coloca ali aquela comida lá dentro, fecha a portinha, aperta o botão e aí dentro de 1 minuto, 1 minuto e meio mais ou menos, a comida já está quentinha, né? O micro-ondas, ele não gasta tempo. Em segundo lugar, também o micro-ondas, ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho. Você já viu alguém reclamar porque pôs a comida lá no micro-ondas, ele deu muito trabalho e você perdeu a tarde toda com o micro-ondas? Não, você nunca viu alguém reclamando disso. Por quê? Porque é só apertar um botão e rapidinho a comida já chega quentinha, né? Ele não dá trabalho. O micro-ondas também, queridos irmãos, ele não exige perseverança. Pessoas que não são perseverantes, pessoas impacientes se dão muito bem com o micro-ondas, não é verdade? Mas talvez você então esteja pensando, o que é o evangelismo micro-ondas? O evangelismo micro-ondas é aquele que possui exatamente estas 3 características como fundamento. Vamos ver alguns exemplos práticos de evangelismo micro-ondas, para que isso fique bem claro. Imagina, por exemplo, você conhece uma irmã da sua igreja que parou de congregar, se desviou. Aí você diz, não, eu vou evangelizar essa irmã, mas ela mora muito longe demais. Então você fala, eu não tenho tempo para poder ir na casa dela. Claro, o micro-ondas, ele não pode gastar tempo, né? Então é o evangelismo micro-ondas. Aí você diz, mas eu posso telefonar. Agora sim, é possível, porque eu posso telefonar e com os 3 minutos, mais ou menos, eu já resolvo a questão, né? Então é o micro-ondas. Você pega o seu telefone, aquela irmã desviada atende, então você diz, ô irmã, tem muito tempo que você não vem na igreja, estamos com saudade, eu quero te fazer um convite, venha na igreja hoje à noite. É claro, ir buscar essa irmã está fora de cogitação, né? Porque gasta tempo também. Mas você pode esperar essa irmã na porta da igreja. Venha na igreja, eu vou te esperar na porta, vamos voltar para Jesus, Jesus te ama, Deus vai fazer uma obra no seu coração. A irmã diz, tá bom, hoje eu vou, hoje pode esperar que eu chego lá. Então você cumpre o seu trato e chega na igreja um pouquinho mais cedo, está ali na porta e está esperando a irmã. Você olha para o relógio, já são 7 horas, a irmã não chegou. Olha de novo, já são 7h30, não chegou. 8 horas, não chegou. Aí você descobre que a irmã te deu um bolo, não veio. Aí você já fica com raiva e já fica chateado e pensa, ela me enganou. Sabe por que ela não veio? É porque ela não ama Jesus, ela não é uma verdadeira escolhida de Deus, não. Aí você entra para a igreja com raiva, termina o culto, volta para casa e nunca mais faz contato com essa irmã. Irmãos, isso é o micro-ondas. Quanto tempo que foi gasto para evangelizar essa irmã desviada? Uns 3 ou 4 minutos, só isso. Isso é o evangelismo micro-ondas. Irmãos, o micro-ondas ele não funciona com pessoas desviadas, não funciona, na maioria das vezes. Quer ver um outro exemplo? Você conhece um amigo que está desviado também, vizinho seu, aí você convida ele para ir na igreja, ele, tá bom, eu vou, aí ele vai sim, você leva ele lá no culto, aí vem o momento da mensagem, o pastor faz o apelo perguntando quantos de vocês querem aceitar Jesus hoje? É claro que você está esperando que eles levantem a mão, se converta, mas ele não levanta a mão, ele está frio, está indiferente, aí você pergunta, e aí, não vai aceitar Jesus? Não, eu sou católico, não vou virar crente não, pronto. Aí você já desiste dele, você já fala, meu Deus, por que eu fui convidar esse camarada? Eu perdi meu tempo, ele não quer saber de Deus mesmo. Aí termina o culto, você nem olha para a cara dele, você vai embora, ele vai sozinho, e você nunca mais procura ele. É o micro-ondas. O que você fez? Convidou e levou na igreja? Só isso. Ou então você está andando na rua, aí de repente aparece na sua frente alguém que saiu da igreja,
mas essa pessoa está fumando, está com cigarro. Aí você vira para ele, rapaz, cria vergonha na cara, você está aí com a chupeta do diabo na mão, aí você vai para o inferno, você dá uma xingadinha boa, aí ele vai embora, você vai para casa, aí você chega feliz em casa. Oh, glória a Deus, estou muito feliz. Hoje eu evangelizei um desviado. Hoje eu evangelizei. Evangelizou? Não, você xingou um desviado. Você não evangelizou. Meus amados irmãos, para alcançar pessoas desviadas, o micro-ondas não funciona. Então, qual é o evangelismo que vai funcionar no Ministério da Reconquista? Vamos ver o nosso próximo desenho. Então, aqui nós temos o outro tipo de evangelismo. E esse evangelismo nós chamamos ele de evangelismo fogão de lenha. Evangelismo fogão de lenha. Irmãos, existe alguma diferença entre o micro-ondas e o fogão de lenha? Será que você pode ou você consegue fazer, por exemplo, um feijão tropeiro daqueles lá de Minas Gerais em um fogão de lenha em 5 minutos? Não, a gente não consegue. As características do fogão de lenha são diferentes. Meus amados irmãos, o fogão de lenha, em primeiro lugar, ele dá trabalho. Tem que cortar lenha, tem que se esforçar, tem que acender o fogo, tem que suportar a fumaça que vem até seus olhos e faz você chorar, tem que pegar as panelas e limpar aquelas panelas, tem que tirar a cinza do fogão. Dá trabalho, e muito trabalho. Mas eu pergunto, qual é a melhor comida? Do micro-ondas ou do fogão de lenha? Ah, do fogão de lenha. O fogão de lenha, ele dá trabalho, mas ele também, nós precisamos gastar tempo. Tempo, se você não tiver a capacidade de gastar tempo, de ficar ali o tempo que for preciso, até que toda a comida seja pronta, você não serve para trabalhar com um fogão de lenha. Quem quer usar um fogão de lenha precisa também ser perseverante, claro, né? Então, irmãos, o que é o evangelismo fogão de lenha? É aquele que nós precisamos gastar tempo com as pessoas, é aquele que nós precisamos trabalhar com elas, é aquele também que exige de nós a perseverança. O que é o evangelismo fogão de lenha, irmãos? Ele é apenas isso, somente isso. Ele é o evangelismo que Jesus utilizou para trabalhar com os seus discípulos. É o evangelismo que Jesus praticou com os seus discípulos. Na verdade, eu estou me referindo, eu estou falando sobre o evangelismo corpo a corpo. Quando nós oramos, Deus nos mostra alguém que está perdido e Deus nos concede a missão de irmos até esta pessoa, e então nós vamos dispostos a gastar tempo com essa pessoa, vamos dispostos a trabalhar com essas pessoas, vamos dispostos a sermos perseverantes, não desistirmos até que elas se convertam de fato e de verdade. Esse é o evangelismo corpo a corpo que Jesus praticou com seus discípulos. Como foi que Jesus fez isso? A primeira coisa que Jesus fez, ele escolheu os seus discípulos. Ele escolheu um por um. E depois, o que foi que Jesus fez? Ele se tornou amigo dos seus discípulos. Se tornou amigo. E qual foi a terceira coisa que Jesus fez, meus amados? A terceira coisa que Jesus fez, ele gastou tempo com os seus discípulos, ele andou com eles, para ensinar as verdades do reino para aqueles apóstolos, Jesus precisava gastar tempo com eles. Então Jesus investiu o seu tempo ensinando, falando, ouvindo, dando exemplos, até que eles conseguiram entender que Jesus era mesmo o Messias. O trabalho que nós precisamos fazer com estes irmãos que saíram da igreja, se queremos trazê-los de volta, é este trabalho. Você vai orar, Deus vai te mostrar
um irmão ou uma irmã que se afastou de Jesus. Deus vai escolher essa pessoa e você vai entender que é Deus. Você vai se tornar amigo dele e você vai investir tempo para reconquistar essa vida tão preciosa para o reino de Deus. Amém? Vamos ver o próximo. Então, para fazermos este trabalho, nós precisamos começar com o primeiro passo, que precisamos escolher qual a pessoa que nós vamos trabalhar, né? Aqui, nessa tela, nós temos a imagem desta leoa. Vocês podem ver esta leoa que está aqui, né? E ela está com fome, né? Ela está com muita fome. Vamos ver para onde que esta leoa está olhando, meus queridos irmãos. Vamos ver, olha lá, ela está... Aqui nós temos uma manada de búfalos que estão passando por aqui e ela então está vendo estes búfalos. Mas, queridos irmãos, esta leoa, ela sabe que ela não pode pegar todos estes búfalos de uma só vez. Ela não pode, ela sabe disso. Então, o que é que ela faz, meus queridos irmãos? Ela gasta tempo olhando, escolhendo, definindo qual é o búfalo que ela vai atacar. Ela gasta tempo, ela olha, ela pensa. Às vezes, por exemplo, ela escolhe um que está longe dos outros, fica mais fácil. Ou às vezes um que está mais cansado, mais velho, que não vai conseguir correr tão rápido como os outros. Mas ela foca, ela olha, ela busca e ela define. Qual é o segundo passo, irmãos, que esta leoa toma? O segundo passo, então, ela define. Ela diz, é este aí que eu quero. É este aí que vai ser a minha presa. A partir do momento que ela define o foco, ela não se importa mais com os outros. O alvo dela é este aqui. Este é o foco. E qual é o próximo passo que a leoa toma, meus queridos amigos? Ela agora, ela libera a sua força, a sua energia, o seu potencial. E ela vai como se fosse a bala de um canhão no alvo certo. No alvo certo. E é por isso que ela consegue, ela então vai, olha só, e sempre a leoa não vai sozinha, ela prefere que outras leoas estejam indo com ela também. Para quê? Para que elas estejam fazendo um trabalho em conjunto, naquele momento tão importante. Queridos irmãos, então é assim que as leoas conseguem sobreviver. Será que você já entendeu o que eu estou querendo dizer para você? Quem sabe existe tantas pessoas que você conhece que estão afastadas de Jesus, talvez 30, 40, 50, você não vai conseguir ganhá-los todos de uma só vez, você não vai conseguir fazer isso. Então, o que nós temos sugerido é isto. Primeiro, ore, interceda, diga, Deus, eu estou aqui, conte comigo, eu quero fazer parte, Senhor, desta corda humana, eu quero formar minha dupla. E o que mais que você vai fazer depois? Vai orar, Senhor, Espírito Santo, nós queremos que o Senhor nos mostre qual é a pessoa que nós devemos nos aproximar. Então Deus vai escolher esta pessoa, Deus vai te mostrar. A partir do momento que você já definiu o seu foco, você já sabe quem é esta pessoa, então agora é o momento que você vai orar, vai interceder por ela, vai orar para que Deus trabalhe no seu coração, vai trazer esta pessoa para o seu coração também, e então é o momento que você vai sair para fazer as visitas. É o momento das visitas, meus queridos irmãos. Defina o foco. Cada dupla precisa muito definir o foco. Vamos ver nosso próximo passo. O próximo passo é este: certifique-se de que
Todos irão começar e terminar. Aqui nós ainda estamos falando com as duplas. Cada dupla que for sair para visitar aquelas pessoas que se afastaram, precisam ser pessoas determinadas, pessoas que estarão prontas para ir, mas não vão desanimar por qualquer coisa, não vão desanimar se chegar lá na primeira visita e a pessoa não recebê-los. Não desanime por causa disso. Orem mais e voltem depois, né? Vocês vão dizer: Deus, nós já definimos, o Senhor já nos mostrou quem é, então agora nós vamos insistir, vamos orar e vamos, Senhor, conquistar esta pessoa, e o Senhor vai nos ensinar o caminho que devemos andar. Amém, meus queridos irmãos? Temos aqui um exemplo, aqui nessa ilustração, você pode ver esse rapaz lá em cima com aquela camisa, com aquela roupa azul. Ele mora nessa chácara, ele cuida dessa chácara, ele acorda bem cedo e lembra que precisa colher a banana, porque a banana já está madura. Então ele pega a sua foice, ele vai e chega lá, ele corta o pé da banana, e então o cacho já está no chão. Quando ele vai para pegar o cacho, aí ele lembra que o quintal está todo sujo, muitos dias que não é varrido. Então, sabe o que ele faz? Ele deixa a banana lá no chão e deixa a foice também por lá. E vai pegar a vassoura e vai varrendo o quintal, mas é muita sujeira. Então, ele varreu a metade só. Aí ele lembra: gente, e o cachorro? Já tem 3 dias que eu não trato do cachorro, 3 dias que eu não dou água para ele. O que ele faz? Ele joga a sua vassoura pelo chão, misturada com a sujeira que ainda resta, e ele procura o cachorro. Olha, já chegou aqui no cachorro, estão vendo aqui o totó? Então, o que ele faz? Ele vem e coloca água para o cachorro. A vasilhinha do cachorro agora já está cheia de água. Mas aí ele lembra: meu Deus, a grama está sem cortar, eu preciso cortar essa grama hoje, senão o patrão briga comigo. O que ele fez? Ele deu água, mas ele não deu comida para o cachorro vai continuar com fome. Então ele vai lá, pega a máquina e começa a cortar a grama, vai cortando, é muito capim para cortar. Aí ele lembra que a cerca ela está estragada do lado esquerdo e do lado direito. Aí o que ele faz? Ele deixa a grama do jeito que está, deixa a máquina para lá também, e aí ele vai, e agora ele consegue consertar do lado esquerdo, né? Aí ele conserta, olha, está tudo certinho, mas ele esquece que o lado direito também está furado, e aí ele sai, a vaca aproveita a chance, vem, passa pelo buraco, foge, vai embora para o pasto do vizinho, e a noite chega. Então ele diz: meu Deus, eu trabalhei demais hoje, trabalhei muito, estou muito cansado, eu acho que eu vou até dormir mais cedo hoje. Será que ele trabalhou mesmo, irmão? Trabalhou sim, mas eu pergunto: será que ele fez alguma coisa produtiva? Não, ele não produziu nada, ele não fez nada. Ele trabalhou, mas ele não fez o que deveria fazer, porque ele não concluiu, ele não terminou o que ele começou. Queridos irmãos, o outro princípio que eu queria compartilhar com vocês hoje é exatamente este. Quando vocês começarem a trabalhar com alguém, saibam que vocês precisam concluir o trabalho. E o trabalho é longo, é extenso, é cansativo. O trabalho dá trabalho mesmo, mas vale a pena. Então você não vai desistir por causa da primeira visita que foi mal sucedida. Vai em frente, ore, faça amizade com esta pessoa, se aproxime dele, insista. O seu alvo é levá-lo na igreja, no culto do amigo, dentro de aproximadamente 30 dias. Então, se esforce por isso, conquiste ele antes. E quando ele for no culto, e se ele reconciliar com Jesus, não desista. Você ainda precisa discipular aquela pessoa para que ele fique firme. O alvo final, qual é o alvo final? É até que ele esteja firme na presença de Deus, liberto do pecado e andando com o Senhor de fato e de verdade. Esse é o alvo final. O outro princípio também que eu queria compartilhar com vocês, meus amigos, sobre a reconciliação. Vamos então falar sobre essa questão da aproximação. Aqui nós temos esse rapaz
com a espingarda na mão aqui, ó, com a metralhadora na mão. Você pode estar pensando o que é isso? É apenas uma ilustração. E olha, irmãos, a maioria dessas pessoas que se desviam, então muitos deles já estão armados para nos receber, para nos enfrentar, talvez porque foram mal visitados, receberam visitas erradas. Então, nós precisamos conhecer essas pessoas e conhecer também os argumentos que eles usam nas visitas. Muitos deles têm até textos para explicar os pecados que eles estão cometendo. Então, precisamos aprender como visitá-los e como levá-los a abandonarem essas armas de argumentos que eles possuem. Estaremos falando sobre isso com mais clareza daqui a pouquinho. Vamos falar sobre as estratégias da visita, o trabalho quando você chegar. Aqui nós temos uma dica muito importante. Você pode ver aqui a visita sendo feita, né? Aqui nós temos esse irmão que está assim, assustado, é o irmão que saiu da igreja. E esse que está chegando é o irmão da igreja, né? Como se ele fosse um xerife, com uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Então, a dica que nós queremos passar para você nesse dia é esta: não se apresente como o xerife da igreja. Não chegue lá como se você fosse o dono da verdade, aquele que sabe tudo, porque se ele não gostar de você, ele não te recebe mais vezes. Não se apresente também como se você fosse o síndico do céu, como aquele que define quem entra no céu e quem vai para o inferno. Você não é o síndico do céu e nem do inferno. Você é apenas um servo de Deus que trabalha na obra de Deus para salvar vidas e trazê-las para a presença do Senhor nosso Deus. Você é apenas isto. Então chegue como um amigo, como alguém que se importa com esta pessoa. Meus queridos irmãos, o desviado ele não precisa de um pregador, ele não precisa de um juiz que acusa, ele precisa de um amigo que se aproxime dele, escute a sua história, que tenha compaixão dele e que estenda a sua mão e lhe dê ajuda para que ele possa, sim, voltar para a presença de Deus. Temos aqui mais uma ilustração muito interessante. Não se apresente como um pregador, apenas como um pregador. Vemos aqui o nosso amigo, foi fazer a visita, o que ele fez? Ele chega, ele abre a Bíblia e começa a pregar. Você pode ver aqui no desenho, aqui ele está até cuspindo na cara do irmão que se desviou e não deixa o desviado falar uma única palavra. Ele vai, prega, fala, e quando termina ele fecha a Bíblia e vai embora, porque tem que fazer a próxima visita. Queridos irmãos, se nós não soubermos o quanto é importante ouvir aqueles que saíram da igreja, ir não para acusar, mas para ouvir, escutar. Eles precisam de alguém que ouça o que eles têm a dizer. Isso vai fazer muita diferença, meus queridos irmãos. Então, se aproxime como um amigo, disposto a ouvir. Se você for aquela pessoa que ouve, que escuta, ele vai gostar de você, ele vai querer receber você mais vezes. Isso é uma dica muito importante. Nós já estamos, então, terminando essa parte que fala sobre as estratégias da aproximação, das visitas. Já estamos quase chegando na parte final do nosso treinamento. Mas antes de encerrar esta aula, nós não podemos deixar de falar com vocês sobre 3 armas poderosas que precisamos usar no trabalho da reconquista. Ou seja, quando estivermos visitando, quando estivermos indo na casa desses irmãos, existem 3 armas poderosas que nós podemos usar para reconquistar estes irmãos. Vamos então ver, vamos começar com a primeira arma. Então, a primeira se chama amizade. Não comece pregando, comece fazendo amizade com aquela pessoa. E quando ele vê que você é um amigo e sentir que você
está agindo como amigo. Então você vai poder pregar para ele, ele vai te ouvir e vai te escutar. Então, comece com amizade, comece fazendo amizade. Isso vai definir o seu evangelismo. A segunda arma, muito importante, ela se chama expectativa. Sempre crie uma expectativa. Comece com uma expectativa. Cada visita que você fizer, você precisa gerar uma expectativa para que eles queiram receber você mais vezes. E estaremos falando sobre isso também daqui a pouquinho. Nós temos um exemplo muito grande da expectativa, está exatamente nas novelas que existem hoje por aí. Nós sabemos que o conteúdo das novelas são coisas horríveis, que não prestam, pelo menos a maioria das novelas, não é verdade? Mas então, irmãos, o que é que eles conseguem, por que é que eles conseguem prender estas pessoas naquelas novelas? Milhões de pessoas se tornam prisioneiras dessas novelas, não podem mais perder os próximos capítulos. Sabe por quê? É porque existe a estratégia da expectativa. Imagina, por exemplo, o capítulo de uma novela. Eu quero estar conosco aqui hoje, o meu sobrinho Igor. Eu quero chamar ele para vir aqui e me ajudar. Venha cá, Igor. Vamos agora, irmãos, fica aqui, Igor, do meu lado. Aqui está o Igor. Então, o Igor agora, meus irmãos, ele vai... vamos imaginar que... Vamos representar o capítulo de uma novela. Então, vamos dizer que o Igor, ele é o artista da novela, o galã da novela, certo? Então, e agora ele está no jardim, um lugar lindo, ali caminhando. Irmãos, de repente, sabe quem é que aparece? O bandido. E o bandido tem uma faca na mão. Mas o bandido, ele vem por trás. O bandido, o artista não está vendo ele. O bandido, ele aparece de repente, assim, do nada, e ele tem uma faca. Ele tem uma faca na mão e ele vai se aproximando do artista. E aí o que acontece? Vem aquela musiquinha, e quando mais ele aproxima, aquela musiquinha aumenta mais. Aí as pessoas ficam com o coração batendo, olha lá, o bandido chegou, ele está com a faca na mão. E quando o bandido faz assim, o que acontece? O capítulo acaba, meus queridos irmãos, e muita gente fala assim, esse capítulo não podia ter acabado hoje, eu até queria mesmo, eu queria sim ir no culto amanhã, aquele culto que o pastor falou, mas eu não posso mais ir no culto, porque eu não posso perder o próximo capítulo da novela. E eu pergunto, vocês creem que o artista vai morrer? Não, irmãos, o artista não morre. Quando chega o próximo capítulo, o bandido cai no chão, alguma coisa acontece, e aí inicia, mais uma vez, uma nova expectativa para prender aquelas pessoas. Muito obrigado, pode ir, Deus te abençoe. Queridos irmãos, talvez vocês estejam pensando assim, mas a Rede Globo que inventou esse negócio aí de expectativa, não foi. Você sabia que Jesus, ele utilizou da estratégia da expectativa? Você sabia disso? No seu evangelismo? Não foi a Rede Globo, não foi nenhuma televisão que inventou a estratégia da expectativa. Jesus já usava. Você quer ver, por exemplo, algum texto da Bíblia falando sobre isso? Jesus fazendo isso? Vamos olhar para a história de Nicodemos. A história de Nicodemos fala que Jesus estava em um lugar e Jesus orava, as pessoas eram curadas. Então Nicodemos sentiu curiosidade, Nicodemos queria saber quem era Jesus, e Nicodemos foi. E Nicodemos então viu todos os milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, ele ficou impressionado. Então Nicodemos aproxima de Jesus e começa a elogiar Jesus, assim, estarrecido. Mestre, sabemos que ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, o que Jesus faz? Quando vê Nicodemos com estas palavras de bajulação, Jesus não se importa com as palavras
Jesus muda de assunto, Jesus entra num assunto que não tinha nada a ver com o que Nicodemos dizia. Jesus olha bem nos olhos de Nicodemos e Jesus diz: Nicodemos, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus queridos irmãos, quando Nicodemos ouviu isso, nasceu dentro dele uma profunda curiosidade. Nasceu dentro dele uma expectativa. Então ele começa a pensar, mas como? Como pode um homem nascer sendo velho? Será que eu tenho que voltar novamente lá no ventre da minha mãe, nascer segunda vez? Então ele começa agora a ter curiosidade, expectativas. E é nesse momento que Jesus então fala a Nicodemos, importa nascer de novo. E Jesus explica para ele o que é o novo nascimento. E Jesus prega para Nicodemos. Queridos irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Quando você for fazer a sua visita, você precisa aprender a fazer uma visita tão bem feita que quando você estiver terminando a sua visita, aquela pessoa que te recebeu esteja pensando assim, será que ele vai voltar de novo? Você precisa estar criando nele uma expectativa para que ele queira te receber mais vezes. Amém, meus amados irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Estamos terminando, então, essa parte dessa aula. A nossa próxima aula será muito importante, porque na nossa próxima aula nós já estaremos falando sobre as visitas, sobre como cada uma visita precisa ser feita, o que falar. Estaremos falando como colocar em prática essas três coisas importantes que nós falamos agora, né? Amizade, expectativa, né? E estaremos falando sobre coisas imprescindíveis. Na verdade, me desculpe, a terceira eu não falei ainda, né? Então eu não posso terminar se eu não falar a terceira arma. Mas ainda bem que eu me lembrei, né, irmãos? Vamos ver qual é a terceira arma que nós precisamos usar no nosso trabalho de evangelismo. A primeira é a amizade, a segunda, expectativa, e agora é a terceira arma que eu estava esquecendo. Olha só, não podia esquecer, né, meus irmãos? Vamos lá na terceira arma. A terceira arma, ela se chama presentes. Quando nós estivermos visitando pessoas, principalmente pessoas desviadas, que estão com rancor, com mágoas, ressentidas, com desconfiança, a melhor maneira, irmãos, para começarmos o nosso trabalho, a nossa visita, é levando um presente. Um presente é muito importante. Olha só a alegria dessa mocinha aqui, ó, com o presente que ela recebeu, como ela está feliz, porque alguém se lembrou e chegou levando um presente. Então, meus irmãos, na nossa terceira aula, ou melhor, na nossa próxima aula, nós estaremos falando como visitar essas pessoas que estão fora da igreja. E como, então, colocar em prática essas três coisas, né? Agora sim, amizade, expectativa e presente. Amizade, expectativa e presente. Será uma aula muito interessante, muito prática. Vamos apresentar para você o material que nós utilizamos para fazer o trabalho da reconciliação. Vamos apresentar para você os presentes que nós levamos na primeira visita. Vamos apresentar para você o material que nós usamos para discipular os que retornam. Então, irmãos, a próxima aula ela é muito interessante. Podemos até dizer que a próxima aula ela é o coração do projeto. O projeto que, pela misericórdia de Deus, tem alcançado milhares e milhares de pessoas no Brasil e muitas vidas estão voltando, reconciliando com o Senhor. Então, a próxima aula, irmãos, eu diria que seria praticamente o coração do projeto
do Ministério Jesus Não Desistiu de Você. Se você gostaria de participar da próxima aula, você pode, então, entrar aí no YouTube e você pode localizar a próxima aula. Basta você seguir a numeração que você vê aí na sua telinha, né? Nós temos aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é só você seguir a ordem numérica e você poderá, sim, participar conosco deste trabalho tão importante. E se você gostaria de entrar em contato conosco, entre aí no nosso site, www.jesusnãodesistiu-de-você.com.br, ou entre em contato conosco pelo telefone 031 999 720025, e podemos então estar levando esse projeto também na sua igreja, caso você queira. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja, e esperamos você nessa próxima aula para que você possa entender mais a respeito do projeto da reconciliação do Ministério Jesus Não Desistiu de Você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.